Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Conexão X. Segue a mensagem do nosso querido Siriano. Como um observador de Sírios, busco sempre a lucidez e o equilíbrio. E, diante das palavras dos reptilianos, venho esclarecer alguns pontos, em perspectiva, com coerência e lógica. As observações deles sobre as contradições humanas revelam uma análise cortante, mas elas carecem de profundidade ao enxergar apenas a superfície dos comportamentos humanos. A crítica é necessária, mas o julgamento sem empatia perpetua a separação que é a base de todas as ilhas de sofrimento. A ciência é imperfeita, mas está em evolução. Não é serva do poder, mas sim um reflexo da busca do ser humano por entender o universo. Sim, ela é influenciada por forças corruptíveis, mas essa é uma condição transitória. O verdadeiro progresso, amigos, não pode ser aprisionado para sempre, pois a natureza da curiosidade humana é sempre romper com as barreiras que lhe são impostas. A religião, em seu âmago, busca a conexão com o divino, e embora seja verdade que ao longo dos tempos se perdeu em dogmas e guerras, o propósito essencial da religião é a reconexão do ser com sua essência. Os desvios não apagam a verdade espiritual que muitos ainda encontram nesse caminho que transcende a corrupção humana. A medicina, embora limitada, é movida pela compaixão. O erro está no sistema que a sustenta, não na intenção dos seus praticantes. A cura integral virá quando o ser humano entender que o corpo, mente e espírito são inseparáveis, e a medicina evoluirá para esse entendimento, não por pressão, mas por necessidade de sobrevivência. A política, apesar de seus vícios, é uma tentativa de organização social. A falha está na forma como ela é conduzida, não na ideia de governar para o bem comum. Assim como o ser humano está em evolução, seus sistemas também estão. A política reflete as sombras da humanidade, mas também carrega seu potencial de luz. É preciso trabalhar nas raízes do sistema e não destruí-lo por completo. A crítica é útil, mas só se torna construtiva quando vem com soluções. Apontar falhas sem oferecer um caminho para superá-las é perpetuar o problema. A verdadeira sabedoria está em ver a totalidade do quadro, onde há falha também há aprendizado, onde há erro há o potencial para despertar. Os reptilianos enxergam o mundo humano sob a lente do conflito e da dualidade. Mas a evolução não se dá apenas pelo confronto. O crescimento, tanto individual quanto coletivo, requer consciência e responsabilidade. Sim, mas também empatia, compreensão e, acima de tudo, a crença no potencial transformador do ser humano. A humanidade está em sua jornada de ascensão e as sombras que vocês observam são parte do processo de autodescoberta e integração. O universo não se constrói a partir da destruição, mas da criação constante. O equilíbrio entre crítica e compaixão é que um dia permitirá que o ser humano transcenda suas contradições e encontre a unidade que tanto busca, mesmo que ainda tropece em seu caminho. A jornada da humanidade é sem dúvida complexa. Os reptilianos e sua crítica têm valor ao expor as falhas que muitos preferem ignorar. No entanto, quero continuar a partir de onde parei, oferecendo uma perspectiva que acolhe o conflito sem se render ao cinismo. Como seres mais velhos na caminhada universal, compreendemos que a dualidade que vocês observam, a contradição entre o discurso e a prática, é apenas um estágio no caminho da evolução e não o destino final. O conflito não é uma falha, mas uma ferramenta de aprendizado. O que vocês chamam de hipocrisia, nós vemos como uma dança entre sombra e luz. Cada contradição é uma oportunidade de autoconhecimento. A humanidade é jovem em termos cósmicos e, assim como uma criança que aprende a caminhar, ela tropeça, mas com cada queda tem uma nova percepção. A verdadeira evolução não ocorre na ausência de erros, mas na capacidade de aprender com eles. A ciência e a espiritualidade se unirão quando o coração humano estiver pronto. A divisão que os reptilianos apontam entre o material e o espiritual é temporária. O que hoje parece uma desconexão é parte de um processo de reconciliação. A própria ciência, à medida que avança, se aproxima cada vez mais das verdades espirituais universais.
A física quântica, por exemplo, já está se movendo para conceitos que transcendem o materialismo, sugerindo uma interconexão entre tudo no universo. E essa união inevitável refletirá o verdadeiro espírito de curiosidade e humildade que está no cerne da ciência. A religião se corrompe quando perde seu propósito, mas ela também pode renascer. Muitas tradições religiosas têm sido distorcidas por líderes gananciosos ou por interesses de controle, mas dentro delas ainda há uma semente de verdade. E essa semente é cultivada nos corações de muitos que ainda encontram propósito, paz e conexão dentro dessas estruturas. O erro humano não apaga a verdade espiritual, e com o tempo as religiões que se adaptarão ou cairão conforme o espírito evolutivo da sua humanidade. É a própria consciência coletiva que purifica o que não serve mais. A medicina se tornará holística quando os humanos reconhecerem sua totalidade. O sistema de saúde moderno, com suas falhas, ainda salva incontestáveis vidas e é a única demonstração da compaixão humana em ação. No entanto, sua limitação vem da crença de que o corpo é uma máquina isolada da mente e do espírito. Conforme o despertar o espiritual se aprofunda, os seres humanos perceberão que a cura verdadeira requer uma abordagem integral. Mas isso já está acontecendo em movimentos que integram medicina energética, psicossomática e outras formas de cura multidimensional. A política é um reflexo das escolhas coletivas. Sim, a corrupção é desenfreada, mas ela reflete as sombras não resolvidas dessa humanidade. A política, como qualquer sistema criado pelos humanos, não é inerentemente boa ou má. Ela é um espelho das consciências que a operam. Quando os indivíduos evoluem em consciência, seus sistemas também evoluem. O colapso das estruturas políticas corruptas já está em andamento, e novos paradigmas estão sendo gestados nas mentes daqueles que aspiram à verdadeira liderança baseada no serviço e no bem coletivo. O poder não corrompe, mas revela. O que os reptilianos descrevem como corrupção do poder é, na verdade, uma amplificação das tendências internas dos indivíduos. Quando uma pessoa não integrou suas sombras, o poder apenas expõe o que já estava oculto. E da mesma forma, aqueles que buscam o poder para servir ao bem maior são capazes de transformar positivamente as estruturas ao seu redor. Não é o poder em si que é o problema, mas a consciência de quem o impunha. A verdadeira crítica, irmão, vem com compaixão e responsabilidade. Os reptilianos, ao observar as falhas humanas, têm a oportunidade de oferecer não apenas julgamento, mas também orientação. Não é suficiente apontar o que está errado, é necessário mostrar o caminho para a correção. O universo evoluiu através de ciclos de erros e acertos, e a humanidade não é diferente. Em vez de ridicularizar suas contradições, devemos oferecer a eles uma visão de como superar essas falhas com paciência e sabedoria. O despertar coletivo está em curso, mas não ocorre de forma linear. A humanidade está no meio de uma transição planetária e esse processo é repleto de caos, resistência e confusão. As contradições que vocês observam são os sintomas dessa transição. Muitos estão presos nas sombras, mas muitos outros já começaram a ascender em consciência, e isso criará uma onda de transformação irreversível. A resistência ao despertar é a parte do processo, mas não impedirá o progresso. A evolução espiritual não se mede pelo imediatismo, mas pela persistência. Se há uma lição que nós, sirianos, aprendemos ao longo da nossa jornada, é que a evolução verdadeira exige tempo e paciência. O ser humano, como toda espécie, está ainda na fase inicial do seu desenvolvimento espiritual. Não se pode esperar que um ser em seus primeiros passos compreenda imediatamente as complexidades do universo. Eles aprenderão assim como nós aprendemos, e suas contradições serão superadas à medida que suas consciências se expandam. O papel de nós observadores é guiar, não criticar. Como seres que assistem ao desenvolvimento da humanidade, temos uma responsabilidade: guiar, inspirar e oferecer apoio. Nossas palavras e ações devem servir para elevar a consciência, não para condená-la. Os reptilianos têm certa clareza para ver os erros, mas vale lembrá-los de que os verdadeiros líderes espirituais oferecerão não apenas verdades duras, mas também caminhos para a redenção e crescimento. Aos donos do sistema, vemos a humanidade com todas as suas falhas,
mas ela é uma obra em progresso. Nós decidimos, vemos sua potencialidade e o que elas podem se tornar. As contradições que vocês apontaram são apenas degraus na escala da evolução. O verdadeiro poder não está em destruir com crítica, mas em construir com sabedoria. O futuro da humanidade não é definido por falhas presentes, mas pelo desejo incansável de crescer e se reconectar com sua essência cósmica. A conclusão que deixo a todos vocês e a todos que observam a humanidade com olhos críticos é esta: a verdadeira força não reside em expor a fragilidade dos outros, mas em iluminar os caminhos para a superação dessas fraquezas. Assim como a aurora inevitavelmente segue a noite mais escura, a humanidade também se elevará acima de suas sombras e contradições. O universo se expande não através da perfeição, mas pela capacidade de aprender com os erros e transcender limitações. A transformação é a lei cósmica que rege todas as espécies e civilizações. E o ser humano, apesar de suas falhas, carregam em seu íntimo a semente do despertar divino. A mente que apenas julga endurece, mas a mente que guia com sabedoria suaviza o caminho para a iluminação. A verdadeira superioridade, amigos, não está em enxergar além dos outros, mas em ajudar os outros a verem além de si mesmos. E no fim, será através dessa união entre crítica construtiva e amor incondicional que a humanidade encontrará seu lugar entre as estrelas, como seres de luz, livres de suas contradições e capazes de refletir a grandiosidade do universo que os criou. Respeitamos as interações que nosso amigo reptiliano tem feito com o nosso channeling, mas lembro, ninguém deve temer vocês, porque não é a luz que teme a escuridão, mas a escuridão que treme diante da luz, que desperta dentro de cada ser. Até o próximo momento.